E aí galera, nós vamos falar agora sobre radicais orgânicos, que seria como se fossem fragmentos de moléculas, certo? Definição para radicais orgânicos, o que seria? Radicais orgânicos, você pode pensar que, assim, são espécies com elétrons desemparelhados, beleza? Vamos colocar, ó, o que ela tem que ter um radical? Tem que ter elétrons desemparelhados, quer dizer, está sem o seu parzinho. Você pode chamar também de elétrons celibatários. Elétrons desemparelhados. Tem outra forma de você pensar em radicais. São espécies produzidas por um processo de homólise. O que seria uma homólise? É uma quebra igual. Beleza? Vamos colocar aqui, ó, são obtidos através de uma homólise. Essa homólise, você pode chamá-la também de uma cisão homolítica. Então, o que são radicais? Espécies que têm elétrons desemparelhados, que são obtidos por uma cisão homolítica, que eu posso chamar também de homólise. Para dar um exemplo tranquilo disso, vou pegar uma molécula aqui chamada de metano. Uma molécula bem simples. Uma bem pequena, tá aqui, ó, metano, que é o CH4, constituinte do gás natural veicular que você chama de GNV, correto? Bom, tem várias formas de você quebrar uma molécula dessa, mas eu vou pegar uma ligação em especial aqui, ó. Aqui você tem um par de elétrons que caracterizam ligação covalente simples, tá bom? E uma das formas de você quebrar essa molécula é quebrar aqui, ó, quebrar a ligação bem no meio. Aí o que você produz? Você produz dois radicais. Beleza? Um deles é um radical orgânico, já que tem carbono. Então, quando você faz essa quebra, o que você vai obter? Uma das espécies obtidas vai ter essa cara aqui, ó. Você vai ter 3 Hs pendurados. E aqui você vai ter apenas um elétron. Está sem o outro elétron do par. Isso é uma espécie com elétron desemparelhado. Aqui está um radicalzinho derivado do metano. E você teria um outro radical que não me interessa para essa aula, certo? Que seria um radical de hidrogênio. Tá? Quem que interessa para a gente nessa aula? Essa espécie aqui, ó. Isso é um radical orgânico, um radical derivado do metano. Beleza? Isso que era a molécula original. Quando eu fiz essa tal de homólise ou cisão homolítica, eu obtive radical. Perceba que esse elétron está sem o seu parzinho. Então esse elétron se chama de elétron desemparelhado, tá bom? Você pode representar por essa bolinha, por esse elétron, ou você pode colocar simplesmente um risquinho que dá na mesma, tudo certo? A ideia do que é um radical, vamos pensar de maneira simples, um fragmento de molécula, obtido de que jeito? Por homólise. Quando você fala de radicais, a gente estuda os radicais monovalentes. O que seria monovalente? Tem um único elétron desemparelhado. E existe também os radicais que você chama de bivalente. Quando tem 2 elétrons desemparelhados. Tá certo? Então, na sequência agora, nós vamos ver a primeira classe de radicais, que são chamados de monovalentes. Só que esses radicais monovalentes, eles se subdividem em algumas classes. Nós vamos ver uma de cada vez, tá bom? Ó, radicais monovalentes. O que já dá para acrescentar? Na hora que você vai dar o nome para eles, esses caras todos terminam na palavrinha "iu". Todos eles têm esta terminação, "iu". Tudo certo? Tranquilo? Então, o que é um radical monovalente? É aquele radicalzinho que tem apenas uma ligação livre, outro jeito de dizer, um único elétron desemparelhado. Beleza? Para dar o nome você tem que contar carbono, usar aqueles prefixos normais, met, et, prop, but, aquela coisa toda. E no final você coloca a palavrinha "iu". Tudo certo? Então vamos agora subdividir. A primeira classe de radicais que a gente estuda chama-se radicais
do tipo alcoílas. Você pode chamar de alcoílas ou pode chamar também de alquilas. Tá? O que é isso, professor? Para o cara ser chamado de alcoíla, a valência livre tem que estar num carbono saturado, certo? Vamos colocar assim, valência ou ligação livre, certo? Valência livre, esse é um nome bonito. Valência livre em um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Só para a gente lembrar, é aquele carbono que não faz dupla e não faz tripla. A valência livre, quando se encontra num carbono saturado, você tem um radical monovalente que pertence à classe dos alcoílas, tá bom? Então vamos começar. O primeiro deles, que é o mais simples, é o mais comum inclusive, é esse cara aqui, ó, CH3 com um risquinho. Você pode colocar o risquinho, como também pode colocar aquela bolinha que representa o elétron sem o par, tá bom? Esse é um radical monovalente por quê? Vai ter uma única valência livre. Por que ele é do tipo alcoíla? Porque essa valência livre está num carbono que é saturado. E o nome desse radical, como vai ficar? Bom, se ele tem apenas um carbono, prefixo para um carbono, a gente usa qual palavrinha? A gente usa met. Tudo certo? Todo radical do tipo monovalente, você tem que fazer o quê? Colocar a palavra "il" no final. Então, o nome desse radical super conhecido é o metil. Tá bom? Vamos colocar um pouquinho maior agora? Olha isso. Vamos pegar um CH3, um CH2 e deixar uma ligação livre para ele. Pronto. O que tem de diferente? Tem 2 carbonos. E na hora de dar o nome, como fica? Então é o seguinte, se você está enxergando 2 carbonos, qual que é o prefixo? O prefixo para 2 carbonos é et. Todo radical tem qual finalzinho? Ao final sempre a palavra "il". Pronto, você tem no quadro radical etil. Tudo certo? Vamos aumentar o tamanho disso agora? Vamos desenhar agora um radicalzinho que tenha 3 carbonos em linha reta, assim, linear, bonitinho, certo? Olha para esse desenho. Concorde que ele é monovalente, uma única ligação livre. Essa ligação livre está no carbono que é saturado, portanto ele é alcoíla. E o nome? Como vai ficar? Se tem 3 carbonos, moléculas com 3 carbonos em orgânica, você começa com a palavra prop. Mas ele é um radical monovalente, portanto o nome dele vai ser o quê? Propil. Tranquilo? Só que o propil tem uma variedade, tem um outro propil. Existe um propil que tem este desenho aqui, ó, CH3, CH e tem um CH3 pendurado, entendeu? Olha lá. Conseguem perceber que esse cara é um propil, certo? Mas ele é diferente do desenho de cima. Aqui você pode pensar assim, tem 3 carbonos, valência na ponta. Aqui você tem uma sequência de 1, 2, 3 carbonos, a valência no do meio. Mudou. Então esse tipo de radical, você vai chamar ele de quê a partir de agora? Você vai chamar esse radical de isopropil. Tudo certo? Essa é a ideia. Apareceu esse carboninho pendurado no penúltimo aqui, você vai chamar de isopropil. Então esse é o propil normal, que antigamente era chamado de N-propil, por ser um propil normal. E esse carinha é chamado de isopropil. Beleza? Eu já falei de 4 deles, metil, etil, propil, isopropil. Aí se eu pensar em 4 carbonos agora, vou pensar no mais simples de todos. Pensar num cara que tenha 4 carbonos, mas que seja normalzinho, que esteja em linha reta. Tudo certo? Olha este. Opa! Faltou um hidrogênio. Conseguem enxergar 4 carbonos e a valência livre não dá ponta. Vamos só conferir. Ele é monovalente por quê? Tem uma única valência livre. Por que ele é do tipo alcoíla? Porque a valência livre localiza-se num carbono que não faz dupla. Carbono saturado. Mas e o nome, como vai ficar? Prefixo para 4 carbonos em orgânica é a palavra but. Como ele é um radical, você vai ter que colocar o que no final para ele? Vou ter que colocar il. Então o nome bonitinho vai ficar de que jeito? Butil. Aí você é tranquilo. Só que existem outras formas de radicais butil, que é a parte mais chatinha.
Butil normal é esse aqui, mas quais as outras variedades de butil que existe? Então vamos lá. Olha esse que eu vou fazer para você agora aqui, ó. CH3, CH e um CH3. Você consegue enxergar, consegue perceber que esse desenho lembra muito o isopropil? Só que eu vou acrescentar mais um carbono aqui. Opa, agora ele não é mais isopropil. Ele até mostra para você, até começa com um desenho conhecido de você, ó, apareceu esse negocinho aqui, ó. Ele vai lembrar o radical do tipo iso, só que esse no total tem 4 carbonos. Então que nome que você vai usar para esse radical a partir de agora? Você vai usar o nome de isobutil. Beleza? E o butil pode aparecer de outras formas ainda. Qual que seria uma outra forma possível? Olha esse que bacana. CH3, CH2. Olha o que eu vou fazer agora aqui. Um CH, CH3. Por mais que ele pareça ser idêntico ao de cima, mas é bem diferente. Você quer ver uma explicação bem simples para isso? Esse carbono que contém a valência livre, ele é primário aqui. Como assim primário? Está grudado em mais um carbono só. Esse carbono que tem a valência livre, ele já é secundário. Secundário, sabe o que vai lembrar você? Que o nome desse cara vai ser chamado de sec-butil. Sec por causa do que, professor? Sec por causa de secundário. Beleza? Percebeu que isobutil é uma coisa, sec-butil é uma outra coisa. Só tem um caso em química orgânica onde o prefixo iso é igualzinho ao prefixo sec. Onde? No propil. Isopropil você pode chamar de sec-propil, é o único caso. Nos demais, iso é uma coisa, sec é outra. Tudo certo? Mas o butil não acaba por aqui. Tem mais uma forma de butil possível. Qual seria essa outra forma que está faltando aqui, ó? Existe esse butil aqui, ó. Olha que bonito. Quando eu falo de butil, você pensa em 4 carbonos, é isso. Olha uma outra disposição para esse cara. Olha que bonito, tem 4 carbonos. Fechou? O que tem de especial? Olha para esse carbono que tem a valência livre. Ele está grudado em mais 3. Portanto, esse carbono é terciário, já. Então, que nome que você vai dar para o radical? Você vai dar o nome de um radical terc-butil. Terc por causa do quê? Terc por causa de terciário. Então, você percebeu que o butil ele pode se apresentar de 4 formas possíveis. Retinho, né? Que é o butil normal. Tem iso, tem o sec e tem o terc. Beleza? Tranquilo? Tem mais um radical do tipo alcoíla que é legal de colocar aqui. Olha que bacaninha. Eu vou desenhar para você um benzeno. Isso, por enquanto, não é um radical. Beleza? Eu vou puxar aqui para fora um carbono. E vou deixar uma ligação livre sobre esse carbono. Pronto. Isso voltou a ser um radical. Por quê? Tem ligação livre, tem valência livre. Localizada em que tipo de carbono? No carbono normal, saturado. Os carbonos de dentro do benzeno, esses são insaturados. Mas esse carbono que contém a ligação livre, ele é saturado normal. Portanto, esse é um radical que pertence à classe dos alcoílas normais. E o nome dele? Esse é um nome diferente. Esse cara você vai chamar de radical benzil. Então, eu coloquei para você os principais radicais monovalentes que pertencem à classe dos alcoílas. Vamos para as outras classes agora? Tem uma classe bonitinha agora que nós vamos chamar de classe dos alcenilas. Radicais monovalentes alcenilas. Ele também vai continuar terminando com a palavrinha iu. Tá, mas o que caracteriza um radical do tipo alcenila? Qual que é a diferença? Agora, a valência livre dele vai estar num carbono insaturado por dupla. Eu vou dar o exemplo mais comum para você, que é isso aqui, ó. Esse é um radical monovalente alcenilo muito comum. Bom, quantos carbonos você enxerga? Enxergo 2. 2 é et. Mas esse cara não é etil, porque ele tem dupla entre carbonos. Então, pela lógica, o nome deveria ser um etenil, alguma coisa do tipo. É isso aí. Mas ele é muito mais conhecido com outro nome.
Esse cara é muito conhecido com esse nome aqui, ó, vinil. Certo? O disco de vinil que você já ouviu falar era um polímero feito a partir do vinil, como se fosse um polivinila, beleza? O nome original deveria ser etenil, mas que ele é muito conhecido com o nome de vinil. Só para curiosidade, existe um plástico chamado de PVC. Qual que é a sigla PVC? É o policloreto de vinila. É derivado desse cara aqui. Entendeu? O que ele tem de diferente? Ele é monovalente, um risco sobrando só. Ligado num carbono que é insaturado por dupla. Portanto, pertence a essa classe dos alcenilas. Tudo certo? E uma classe muito bacana da gente brincar agora é a classe dos arilas. Professor, o que significa arila? Para o cara ser chamado de arila, AR lembra algo aromático, lembra areno, aromáticos, algo assim. A valência livre dele tem que estar ligada diretamente no anel aromático. E qual o melhor exemplo de anel aromático que você conhece? O benzeno, aquele hexágono perfeito, aquela coisa toda, certo? Então, para ser chamado de arila, precisa que a valência livre esteja num carbono do anel aromático. E o exemplo mais simples para começar é esse cara aqui, ó. Isso por enquanto é benzeno. Isso ainda não é radical. Mas eu vou puxar uma ligaçãozinha aqui direto. Pronto, isso é um radical. Valência livre ligada diretamente ao anel aromático. E que nome que a gente dá para esse radical aqui? Esse é o radical que você chama de fenil. É um nome diferente, né? Esse é o fenil. Beleza? Que é diferente do benzil que a gente acabou de ver. Beleza? O fenil tem a ligação livre diretamente no anel aromático. Esse é o mais utilizado de todos. Tá certo? Mas tem alguns outros para você pensar. Quer ver? Olha esse cara aqui que bonitinho. Existe uma molécula, existe uma substância que se usava antigamente para espantar traças, baratas de guarda-roupa e tal, que é a tal da naftalina, que é composta de naftaleno. Isso aqui é o naftaleno, que ainda não é um radical. Beleza? Mas se eu colocar um risquinho aqui, uma ligação livre aqui, ele já passa a ser um radical. Beleza? Essa ligação livre pode estar nessa posição, ou nessa, ou nessa, ou nessa, que dá na mesma. Você chama de posições alfa. Bem aqui é alfa, certo? Aqui, desse lado, aqui tudo seria alfa. E se estiver mais longe, aqui no canto de cá, ou na ponta de cá, ou na de lá, aí você chama de beta. Esse que eu acabei de colocar para você, você vai chamar ele de alfa-naftil. Por que esse nome naftil? Porque ele é um cara derivado do naftaleno. E se eu colocasse a valência livre dele para cá, como é que seria o nome? Aí ele se chamaria de beta-naftil. A ideia é a mesma, tudo certo? E existem 3 caras legais agora para a gente brincar. São 3 radicais arilas diferentes, certo? Mas que se parecem muito. É importante saber o nome dos 3. Vamos lá, ó. Eu vou colocar para você isso aqui. Um CH3. Aí eu vou puxar aqui para baixo o tal do benzeno. Aliás, eu vou fazer os 3 desenhos para você de uma vez. Quer ver? Uma ligação livre aqui do ladinho, pertinho, percebeu? Olha que dá para você desenhar ainda. Olha um outro cara muito parecido. Dá para você colocar lá em cima o CH3. Esse benzeno mais o CH3 chama-se tolueno, tá bom? Presente na cola de sapateiro e aquela coisa toda, tá bom? E aqui eu vou desenhar uma outra substância do mesmo estilo, um outro derivado do tolueno. Ó, por enquanto isso é tolueno. Quando eu coloco um risco aqui, ele deixa de ser tolueno e vira um radical. Tá, mas como é que dá o nome para os 3? Bom, como os 3 são derivados do tolueno, você vai chamar de toluil. Beleza? Você percebe que aqui essas 2 ligações estão em carbonos vizinhos. Quando elas estão em carbonos vizinhos, você pode usar uma palavrinha para identificar. Você usa a palavrinha orto. Então esse radical você vai chamar ele de ortotoluil.
Toda vez que essa valência for em carbonos vizinhos, no benzeno, chama de ortotoluil, tá bom? E quando for em uma posição um pouquinho mais longe, assim, ó, se aqui fosse o carbono 1, esse é o 3. Aí você vai chamar isso de quê? Esse você vai chamar de metatoluil. Tudo certo? E o que aconteceu no último? Ah, professor, no último, essas duas ligações estão muito longe, muito distantes. Se aqui for o carbono 1, aqui é o carbono 4, beleza? Essa posição 1 e 4, você pode dar um outro nome, você pode chamar isso de para. Então, o nome desse radicalzinho, esse terceiro, vai ser o para-toluil. Tá tudo certo? Um esqueminha vai que ajuda você, né? Toda vez que você tiver duas substituições grudadas no benzeno, você pode usar esse esqueminha aqui, ó. Vamos tentar ajudar você. Olha aqui, ó. Aqui está o benzeno, beleza? Para você decorar o que é o orto, meta e para, que pode ser abreviado como O, M e P, pense assim. Aqui tem lá a cabecinha de alguém, aqui do lado tem o ombrinho dele, aqui tem a mãozinha dele, e aqui tem o pezinho dele. Deu para fazer a associação? Aqui está o orto, aqui está o meta, aqui está o para. Aqui está o ombro, aqui está a mãozinha, aqui está o pezinho. Fechou? Quando que eu posso usar esse esqueminha aqui? Toda vez que você tiver duas substituições no benzeno. Beleza? Ao invés de 1 e 2, você pode usar orto. Ao invés de 1 e 3, você pode trocar por meta. E ao invés de 1 e 4, você pode trocar por para. Então, falei dos principais radicais arilas, beleza? Os mais comuns. Eu falei sobre monovalente o tempo todo. Tem uma classe bem menos comum, que são os radicais bivalentes. Mas eu vou colocar ele aqui, ó. O que seria radicais bivalentes? Radicais bivalentes são aqueles caras que têm o quê, galera? Que tem duas valências, certo? Duas ligações livres. Se o monovalente tinha uma única ligação livre, o bivalente tem duas. Na hora de dar o nome, será que vai ter alguma diferença? Tem uma pequena diferença. Você continua usando a regrinha, conta carbono e coloca IU. Só que agora você vai acrescentar uma palavra para mim. Qual palavra você vai acrescentar? A palavra eno. Então você acrescenta a palavra eno na hora de dar o nome. Beleza? Vamos lá? Alguns exemplos fáceis aqui. Olha que bonitinho isso aqui, ó. Eu vou desenhar um CH2, beleza? E eu vou abrir uma ligação para a direita, outra para a esquerda. Olha que bacana. Isso não pode ser etil mais. Por que não? Ele tem duas valências, uma de cada lado. Ele não pode chamar de etil, certo? Você vai ter que acrescentar qual palavra nele? Acrescentar o eno. Então, que nome que você vai dar para esse radical que apareceu aqui? Esse radical será chamado de etileno. Só não confunda o que é o radical etileno com o hidrocarboneto etileno. O hidrocarboneto etileno não tem isso e não tem isso. Ele tem uma dupla aqui. Quando você rompe essa dupla, você abre uma ligação para um lado, outra ligação para o outro. Aí você tem um radical etileno. Tudo certo? Beleza? Por que ele é bivalente? Duas valências livres, ou dois elétrons desemparelhados. Tudo certo? E dá para a gente colocar um exemplo, sabe com quem aqui? Com o benzeno. Bom, por enquanto, o que é isso aqui? Isso é o benzeno. Isso nem radical é ainda. Se eu colocar um único risco aqui, esse é o tal do fenil que você falou. Beleza, isso mesmo. E se eu colocar mais um radical, mais uma valência, ele se tornou um radical bivalente. E a terminação para ele vai ser qual palavrinha? Vai ter que colocar eno no final. Então, olha que fácil. Se ele fosse um radical monovalente, chamaria-se fenil. É isso? Como ele é bivalente, vai virar o quê? Um fenileno? Isso mesmo. Em que posições que são essas duas ligações? Professor, posições vizinhas. Se aqui é 1, aqui é o 2. Quando é 1 e 2, eu posso usar o ombrinho. Chama de orto. Então, que nome que eu vou dar para esse radical aqui? Você pode chamar esse cara de ortofenileno. Por que o nome fenileno? Porque ele é como se fosse um fenil, mas que tem duas valências livres.
Entendeu a ideia? Então o que é um radical? Qualquer espécie que tenha elétrons desemparelhados, ou valências livres. Se tiver uma valência só, ele é mono. Se tiver duas, ele é chamado de quê? Bivalente. Para dar nome para os monovalentes, coloca a palavra il. Para dar nome para os bivalentes, você acrescenta ainda a palavra eno. É isso aí, galera. Valeu.